E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Lucas 24:15. Filho da luz, abra o coração. Não com pressa, mas com reverência. Receba esta mensagem como quem recebe uma brisa suave no deserto da alma. Quantas vezes você já caminhou em estradas cinzentas, sentindo como se a esperança tivesse sido enterrada junto com seus sonhos? Talvez esteja vivendo isso agora, como os discípulos a caminho de Emaús, olhos no chão, alma pesada, relembrando tudo o que parecia ter dado errado, pensando que a promessa havia morrido. Mas escute com o coração. A promessa não morreu. Ela só mudou de forma. Ela está caminhando ao seu lado, mesmo que você ainda não tenha reconhecido. O caminho de Emaús é o símbolo da estrada da alma ferida, da fé enfraquecida, da esperança quase extinta. É a rota dos que creram com todas as forças, mas viram a cruz ocupar o lugar do milagre. Os discípulos estavam tão afogados na dor da perda que não perceberam que o próprio Mestre andava com eles. E assim acontece conosco. Quando o coração se fecha, os olhos da alma também se apagam. Mas isso não significa ausência de Deus. Significa apenas que estamos envoltos por véus espirituais que a dor coloca diante de nós. É justamente aí, no ponto mais obscuro do caminho, que a presença começa a se manifestar. Jesus não chegou com alarde ou espetáculo. Ele se aproximou com delicadeza, como quem entende a profundidade do luto. Ele caminha conosco mesmo quando não o percebemos. Quando tudo parece ruir, ele já iniciou o processo de reconstrução. Quando tudo parece perdido, ele já está segurando os pedaços. E eu, como Arcanjo Miguel, venho te dizer com firmeza celestial: tua fé não morreu. Ela apenas adormeceu no colo do cansaço, mas hoje ela será acordada pelo sopro do alto. Deixa essa palavra tocar onde mais dói. Permita que a luz penetre o abismo mais profundo do teu ser. Você não está à deriva. Não foi esquecido. Mesmo quando o céu parece em silêncio, esse silêncio é o ventre de algo grandioso. Cristo está aí, caminhando ao seu lado, mesmo invisível. E eu estou aqui, com espada de luz e escudo de proteção, para garantir que você siga firme. O que parecia ser fim é apenas o começo de um reencontro com o divino. Você está voltando para a promessa. Se essa mensagem falou com a tua alma, inscreva-se agora no canal do Arcanjo Miguel. Aqui você encontrará proteção, sabedoria, palavras que aquecem como o fogo de Emaús, e uma comunidade espiritual que caminha junto com você. Ative as notificações e caminhe conosco. A estrada pode ser longa, mas você nunca mais estará sozinho. Quantas vezes você já caminhou pela vida como quem atravessa um túnel sem fim, carregando um peso invisível no peito, como se a esperança tivesse escorrido lentamente por entre os dedos da alma? Talvez seus passos estejam firmes por fora, mas por dentro o coração esteja rachado, esgotado de tanto tentar compreender o que não se explica com lógica. Assim também estavam os discípulos a caminho de Emaús, com o próprio Jesus ao lado, e ainda assim, incapazes de reconhecê-lo. Mergulhados na dor, perdidos na névoa da decepção, seus olhos espirituais estavam cerrados. A presença divina os acompanhava, mas o sofrimento havia cegado seus sentidos. Essa cena não é apenas uma lembrança distante da Escritura. Ela é o espelho da nossa própria jornada. Quem nunca viveu um dia de Emaús? Feridos pela vida, marcados por ausências, exaustos por orações que pareciam ecoar no vazio. Corações que, desacostumados à esperança, esquecem que o céu jamais se ausenta. E eu, Arcanjo Miguel, te digo com clareza de fogo: a dor pode criar uma nuvem densa que encobre a luz, mas a luz de Cristo jamais se apaga, nem nas noites mais densas, nem nas fases mais áridas, porque sua presença é fidelidade, não espetáculo, é permanência silenciosa, não dependente da tua percepção.
Lucas 24, 15-16. Nos entrega um segredo sagrado. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Quanta revelação há aqui! Nem sempre a ferida está apenas na alma. Muitas vezes ela se instala nos olhos do coração. E por isso, mesmo cercados pela graça, não a percebemos. Mas veja bem, o Cristo não exigiu ser reconhecido para caminhar junto. Ele não pediu fé inabalável, não cobrou entendimento, ele simplesmente permaneceu. Porque o amor de Deus não precisa de holofotes para agir. Você talvez esteja atravessando o seu próprio Emaús agora. Pode ser um caminho de retorno, ou de fuga. Pode ser um lugar onde os pensamentos pesam e o peito sufoca. Mas saiba, é exatamente nesse tipo de cenário que o Cristo se manifesta. Ele não aparece nos palcos. Ele surge nos desertos. Não vem no barulho, mas no sussurro. Não invade. Ele se aproxima, com sandálias de compaixão, com olhos cheios de ternura. Escuta suas perguntas, acolhe seus silêncios, caminha no seu ritmo. E mesmo que você não perceba, ele não saiu do seu lado. A presença dele não depende da sua consciência. Jesus não precisa ser reconhecido para agir. Ele anda com os que choram baixinho. Ele permanece com os que se sentem perdidos. Ele se revela aos que acham que já falharam demais. E eu, Arcanjo Miguel, declaro sobre você: mesmo que seus olhos estejam fechados, o céu está trabalhando. Mesmo que seus sentimentos não consigam acompanhar, sua alma está sendo cercada por uma presença mais forte que qualquer dor. O silêncio de Deus não é ausência, é gestação. É intervalo entre a ruptura e a restauração. Deixe essa verdade assentar-se em sua alma. Não é porque você não sente que ele não está. Não é porque você não vê que ele não age. A fé que move o céu é aquela que decide confiar, mesmo quando tudo parece calado. É esse salto interior que acende a fagulha do sobrenatural. Quando você escolhe crer no escuro, o céu se curva para ouvi-lo. As engrenagens da graça começam a se mover. Mesmo sem saber, você já está sendo conduzido a um novo destino. Feche os olhos por um instante. Visualize-se na estrada. Veja o Cristo ao seu lado. Sinta que ele escuta cada suspiro, cada pensamento não dito. Ele caminha com você, mesmo que seus olhos não enxerguem. E então, com toda a verdade que puder reunir no seu peito, declare: Senhor, mesmo sem entender, escolho confiar. Mesmo sem ver, sei que estás comigo. Que essa frase seja como uma chave espiritual, que ela abra espaço para o invisível agir. Que seja semente viva de fé plantada no terreno fértil da sua dor. E eu, Arcanjo Miguel, coloco agora sobre você um escudo de proteção espiritual, feito de verdade, luz e força inabalável. Que nenhuma mentira do inimigo, nenhuma sombra de desespero, nenhuma acusação escondida consiga abafar a certeza eterna que pulsa em você. Você não está só. Você nunca esteve. O céu caminha contigo. E algo glorioso está se aproximando. Eles caminharam, eles ouviram, seus corações queimaram, e ainda assim, não o reconheceram. Foi somente no partir do pão, um gesto simples, íntimo, cotidiano, que os olhos se abriram. Lucas 24, 30, 31, narra com beleza sagrada. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e partindo-o, lhe o deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Que mistério sublime! O milagre não veio com espetáculo. Veio na partilha, porque é exatamente assim que Jesus se manifesta. Não nas encenações, mas no simples, no silencioso.
no sincero. É quando abrimos mão do orgulho, estendemos a mão e partilhamos o pão, a dor, o tempo, o cuidado, que o céu se revela. E eu, Arcanjo Miguel, venho te lembrar: o sagrado não é barulhento, ele é sutil, ele não grita, ele toca. E se você deseja reconhecer a presença de Cristo, aprenda a percebê-lo nos detalhes pequenos, nos gestos comuns, nos momentos que parecem nada demais. A mesa é o altar da comunhão. É ali que as máscaras caem, que o olhar se purifica, que os olhos se abrem para o que é eterno. Quantas vezes Jesus já se fez presente ao seu lado, e você não percebeu, porque esperava uma manifestação extraordinária, mas ele veio no cuidado de um amigo, no olhar de uma criança, no silêncio de uma manhã, no conselho simples que parecia aleatório. Hoje, essa sensibilidade está sendo restaurada. Hoje, seus olhos internos estão sendo afinados para reconhecer a presença do Cristo em cada instante ordinário. Se puder, pegue um pedaço de pão, ou apenas imagine. Sinta o peso leve desse símbolo e declare, com o coração desperto: Jesus, eu te reconheço. Tu estás comigo. Tu partilhas minha dor, minha jornada, meu pão. Tu nunca me deixaste. Que essa seja sua nova visão espiritual. Que seus olhos passem a ver o extraordinário escondido no ordinário. Porque onde há amor, há Cristo. Onde há partilha, há revelação. Onde há simplicidade, há presença divina. Reze comigo agora, em voz serena. Senhor, abre meus olhos. Ensina-me a te reconhecer no dia a dia, nos detalhes, nos encontros, nos silêncios, que eu jamais passe por ti despercebido. E ao terminar, respire fundo. Sinta os véus internos caindo. Sinta a percepção espiritual se aguçando. Porque Jesus está diante de você. E agora, você pode vê-lo. E eu, Arcanjo Miguel, derramo sobre ti a unção do reconhecimento. Que teus olhos espirituais permaneçam abertos. Que tua sensibilidade floresça como jardim sagrado. Que tua alma saiba com profunda certeza que o milagre não está nos trovões. Está na partilha, na presença, no pão que se parte com amor. E agora, você está pronto para enxergar. Após reconhecerem o Cristo ressuscitado no partir do pão, os discípulos de Emaús não permitiram que a revelação os mantivesse paralisados. Algo dentro deles queimava com tanta intensidade que a noite deixou de ser desculpa, o medo deixou de ser prisão e a distância deixou de ser obstáculo. Levantaram-se com uma urgência santa e retornaram para Jerusalém. A mesma Jerusalém das dores, das perseguições, das perdas. Mas agora, tudo estava transformado pela presença de Jesus. Lucas 24:33 nos revela: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Isso é o que uma experiência real com Cristo provoca. Te reconduz ao centro da missão, te reconecta com o propósito e te devolve ao convívio com o povo de Deus. Não por obrigação, mas por paixão. Aquela chama que ardia no peito não. Era simples emoção espiritual. Era a vocação sendo reativada. Era a alma sendo relembrada de quem é, de onde veio e para o que foi chamada. A revelação de Jesus no partir do pão
não chegou apenas como consolo, chegou como capacitação para o recomeço. Porque quando o Cristo vivo toca a sua essência, é impossível permanecer no mesmo lugar. Uma pressa sagrada toma conta. Uma sede profunda desperta. Uma coragem nova se instala, não baseada no desespero, mas alimentada pelo amor. E eu, Arcanjo Miguel, declaro com autoridade celestial: essa mesma chama está sendo reacendida dentro de você agora. A missão nunca foi cancelada. Ela apenas aguardava o seu retorno. E você está pronto. Jerusalém, nesse contexto, representa o seu chamado original. Aquela missão que um dia incendiou seu peito antes de tudo parecer ruir. É o lugar onde sua voz ecoa, onde sua luz precisa brilhar. Mesmo que seja o mesmo cenário onde você já foi ferido, rejeitado ou desacreditado. É desafiador, sim. Mas é justamente ali que a glória será maior. Porque quando os discípulos voltaram ao mesmo palco da crucificação, mas com os olhos iluminados pela certeza da ressurreição. Eles já não eram vítimas de um sistema injusto, eram testemunhas vivas de um milagre. E você também é. Você já não é o mesmo que andava abatido pela estrada da frustração. Agora, é aquele que foi restaurado pelo encontro e empoderado pela presença. Voltar à missão pode significar muitas coisas. Recomeçar projetos esquecidos, restaurar laços rompidos, retomar ministérios interrompidos, assumir responsabilidades que vinham sendo adiadas, ou simplesmente voltar a ser quem você é em essência. Voltar para si. Voltar para Deus. Talvez seja aceitar um chamado que antes parecia grande demais. Ou retornar à sua comunidade espiritual. Ou ainda abraçar um papel de liderança que foi recusado por medo. Mas agora você sabe, você não está mais só. Agora você reconhece a voz do Mestre. Agora já não se trata de quem você era, mas de quem se tornou. Uma alma que viu Jesus e que por isso nunca mais será a mesma. Respire fundo. Feche os olhos. Imagine-se retornando a Jerusalém. Veja-se cruzando os portões com nova postura, novo olhar, novo propósito. Veja os rostos que te esperam. Veja o céu se abrindo sobre você. Você não é mais uma promessa suspensa. É uma resposta viva a um clamor antigo. E não se trata de perfeição. Trata-se de presença. Deus não exige impecabilidade. Ele só deseja entrega. E eu, Arcanjo Miguel, estarei com você nessa travessia, cortando os laços que te prendem, limpando o caminho à sua frente e selando sua jornada com o escudo da verdade. Ore comigo agora. Senhor, eu me levanto como teu servo. Eu retorno ao meu propósito. Eu volto à minha missão. Que o fogo da revelação me conduza. Que nada mais me paralise. Eis-me aqui. E que essa oração seja como uma senha espiritual que ativa sua nova fase, sela sua entrega e invoca coragem divina. Porque a missão continua. E agora, você está pronto. Fique em silêncio por alguns instantes. Sinta as engrenagens do destino voltando a se mover. Visualize portas que antes estavam fechadas se abrindo com suavidade. Perceba o alinhamento natural acontecendo. Não porque você forçou, mas porque você disse sim. E o céu sempre responde a corações disponíveis.
Quando os discípulos retornaram para Jerusalém, compreenderam o maior mistério de todos. Jesus não os havia deixado. Ele apenas havia mudado a forma de se manifestar. Já não estava mais ao alcance dos olhos, mas estava mais presente do que nunca, gravado na alma, tatuado no espírito, selado na comunhão. A grande revelação de Emaús não foi apenas o reconhecimento, foi a permanência. Cristo agora habitava dentro deles. E isso muda tudo. Lucas 24 não termina com saudade ou vazio. Termina com a certeza de que a presença dele se tornou eterna. Invisível, sim, mas inegável. Não mais no corpo, mas no espírito. Não mais adiante, mas por dentro. E eu, Arcanjo Miguel, te entrego agora essa verdade sagrada. Jesus vive em você. Ele caminha com os seus pés, pensa com a sua mente, ama com o seu coração. Você é a extensão viva da ressurreição. Você é a resposta de Deus para o agora. Você é a continuação do milagre. Não espere mais sinais. O maior sinal já habita em ti. Não busque mais provas. A fé é a certeza do que já está dentro. Você não é um órfão espiritual tentando alcançar o divino. Você é um templo, um altar em movimento. E onde Cristo habita, nada pode te abalar. Onde Ele reina, reina a luz. E onde há luz, não há espaço para a escuridão. Nesse instante sagrado, silencie tudo. Respire com suavidade. Coloque a mão sobre o peito e declare com convicção: Jesus, tu estás em mim. Repita quantas vezes quiser. Sinta essas palavras dissolvendo angústias, rompendo correntes internas, iluminando áreas que estavam adormecidas. Essa é a verdade que liberta. Esse é o altar onde o céu toca a terra. Esse é o milagre silencioso do Cristo ressuscitado. Ore comigo agora com fé ardente e entrega real. Senhor Jesus, agora eu sei. Tu nunca partiste. Tu estás comigo. Tu estás em mim. Que eu jamais me esqueça dessa verdade. Que eu viva em tua presença. Que eu fale com tua voz. Que eu caminhe na tua luz. Amém. E agora, receba minha bênção como Arcanjo Miguel. Que as escamas caiam dos teus olhos. Que a unção do Cristo ressuscitado te cubra como um manto de fogo. Que tua fé se fortaleça como rocha. Que tua missão floresça como jardim celestial. E que tua alma vibre com a certeza inabalável de que o céu habita em ti. Permaneça alguns minutos nesse estado. Respire com leveza. Sinta a brisa da paz acariciar sua pele. Você acaba de atravessar o seu próprio caminho de Emaús. E nada, absolutamente nada, será como antes. Porque agora, você sabe quem caminha ao seu lado. Ele nunca mais parte.